Amazon, ele é um dos personagens que o universo DC se surpreendeu com a capacidade então de copiar qualquer habilidade e derrotar também qualquer herói que se aparece em seu caminho. Ele foi então o único ser capaz de voltar à não vida, lutar contra a própria equação antivida. E isso é para poucos, né? Nesse vídeo vamos então trocar uma ideia dos personagens que o Amazon venceria e os que ele não venceria. Se você está curioso, já coloca comigo no like, garante aquela sua inscrição e vem comigo que o vídeo de hoje tá bem insano. Venceria Cosmic Garou. Me diz você quem você acha aí que tem a maior adaptação e também a melhor adaptação. Cosmic Garou ou Amazon? Bom, eu vou deixar minha opinião aqui já estabelecida. Amazon, ele tem sim a melhor, a maior também, né, adaptação do que o próprio Cosmic Garou, por dois motivos. Primeiro que quando o Cosmic Garou estava então copiando o Saitama, mesmo então o Saitama estando então evoluindo, né, o Garou ele não conseguia acompanhar o Saitama. Ele mesmo também estava meio que ficando tão limitado a um estágio de força ou poder, porque a própria adaptação do Garou não era tão boa quanto o que a gente imaginava. Porque Saitama estava sempre tão evoluindo, um estágio bem mais avançado, por isso que a adaptação dele não era tão boa assim. E claro que também Saitama ele não ajudou o Garou. O Saitama ele estava então evoluindo gigantescamente. Agora, o segundo motivo é que o Amazon ele não tem esse limite, né? Quando ele enfrentou, por exemplo, o Amazon 2, ele conseguiu então se adaptar à não vida, à não existência, o fim de tudo, a equação antivida, né? Que é o caso ao contrário, né? A não vida. Ele se adaptou e também voltou à vida e bem mais forte. Falando então por feitos agora, né? Não tem nem comparação. O Amazon ele humilha o Cosmic Garou com uma certa facilidade. Agora falando então se o Garou ele conseguiria copiar ou não o Amazon, seria complicado. Porque como ele iria copiar alguém que também copia, só que bem melhor e mais efetivo? Eu diria que copiamento do Garou não surgiria tanto efeito. Perderia Dr. Manhattan. Dr. Manhattan e Amazon seria uma luta que por definição não teria um vencedor. Amazon sim, ele até conseguiria sim copiar algum dos poderes do Manhattan, né? Por exemplo, a manipulação da molécula, né, ou molecular. Agora, como o Amazon ele mataria ou derrotaria um cara que existe em todas as etapas do tempo, presente, passado e futuro? Como o Amazon ele destruiria um corpo que pode então ser reconstituído do nada? Ou o que se aplica também a mesma coisa para o próprio Amazon. O Amazon ele pode então ser reconstituído do nada. Ele vai se adaptar tanto que se tornou então difícil de ser derrotado lá no final da HQ Liga da Justiça. Nesta luta eu não acho que o Amazon ele poderia perder ou venceria o Dr. Manhattan, né? Para ser sincero, eu acredito então que daria sim um empate nessa luta. Mas se formos um pouquinho mais crítico e olharmos então para feitos do Dr. Manhattan, por exemplo, o Manhattan, ele leva então uma certa vantagem nessa luta. Dr. Manhattan, ele poderia ser tão poderoso quanto então a Perpétua, por exemplo, que criou então o multiverso DC em Death Metal. Dr. Manhattan é então a energia cognitiva e também a mesma energia cognitiva que costumava então criar multiversos infinitos para um universo pelas entidades mãos. Então, por feitos, eu acho que o Dr. Manhattan ele levaria. Agora, se analisarmos direitinho, acho que essa luta sim seria um empate. Venceria Hulk. Olha, o Hulk ele é uma das potências quando a gente fala em força bruta na Marvel, né? Um dos poucos Vingadores capaz de enfrentar o Thor, por exemplo, de igual para igual. O grande diferencial do Hulk é que ele pode ficar mais forte à medida que a luta vai então progredindo. Isso poderia ser um problema, mas como também uma solução. Por quê? O problema é porque a força do Hulk ela é justamente ligada ao sentimento de raiva. Apesar de não ser um sentimento comum de raiva, é algo mais sobrenatural, porque Valdeona Below Hall, a mãe, né, que é a nova entidade agora na Marvel, não dá pra saber se o Amazon ele copiaria a força do Hulk, mas suponhamos que ele sim copiaria. Por quê? Já que ele conseguiu então copiar a força do Superman. Caso o Amazon ele copiasse o Hulk, com certeza a força do Amazon ele se elevaria ao nível bem grande. A desvantagem do Hulk é que ele não é um personagem com diversas habilidades ou então poderes. Não, o Hulk ele resolve as coisas, mas é na força bruta, o que deixaria complicado para o Amazon tentar copiar ele. O que nos leva então a pensar
que o Amazon ele já usaria tudo que ele já havia copiado dos heróis da DC, mas eu acredito que o Amazon ele conseguiria vencer essa luta, mesmo tendo uma dificuldade de copiar algo do Hulk ou copiar pouca coisa do Hulk. Perderia The Protege. The Protege ele é um tipo de Amazon, né, só que na Marvel. Ele é uma criança que passou então por inúmeras experiências de ciência, né, e também magia arcana. O seu potencial ou principal poder, né, é justamente copiar ou então mimetizar os poderes ou habilidades das pessoas. Ele, assim como o Amazon, tem então a capacidade então de imitar qualquer poder apenas observando. Ele foi então apalavrado de, na medida que ele adquire mais poder, mais perto da própria, entre aspas, onipotência, ele vai estar. The Protege foi então considerado mais fascinante que o Dormammu pelo próprio Beyonder, quando então capturou o The Protege e a própria Malevolência. O fato de que eu acreditar que The Protege teria a capacidade então de vencer o Amazon é justamente que o Amazon ele não tem nada que copiar do The Protege. Os poderes que o The Protege ele estava então copiando, como por exemplo a eternidade do universo 691 e outros também, talvez ele até sim conseguiria copiar, mas seria mais difícil de saber como o Amazon ele lidaria com isso. Além do mais que seria então quase impossível saber quem venceria, porque se ambos copiam um ou outro, iria chegar num ponto que iria então criar uma crise multiversal, igual então contra o próprio The Protege, iria então lutar contra o próprio Beyonder, que iria então causar uma crise multiversal. Eu diria que a capacidade então de copiamento do próprio The Protege até pode ser um pouco inferior ao Amazon, por justamente o Amazon ele usar essa habilidade para poder se adaptar, mas por feitos acho que daria então para dar então até uma colher de chá, né, pro próprio The Protege, principalmente por colocar a existência da própria eternidade em perigo. The Protege, além de conseguir ter a capacidade então de vencer a eternidade, ela conseguiria então acabar com a própria eternidade conceitualmente também. O The Protege acabaria também se adaptando a ela também. Chegaria também ao ponto em que The Protege se tornaria então uma crise com que o Tribunal Vivo precisava ou precisaria, né, intervir numa luta. Venceria Alien X. Alien X é um sábio celestial, onde ele é então de uma raça que é então um grupo de seres extradimensionais, que vem então da própria forja da criação, um lugar onde então tempo e espaço não existem. Ele afirmou então ser, entre aspas, onipotente, e foi afirmado pelo próprio Azimuth e o próprio Senhor Paradox em diversas ocasiões, que suas espécies poderiam então fazer qualquer coisa, mas isso vai então da interpretação das pessoas. Seus poderes e habilidades são limitados às suas personalidades. Basicamente dentro então do próprio Alien X, há então 3 cabeças: a Serena, a voz do amor, Bellicus, a voz da agressão, e o Ben, a voz da razão. Para o próprio Alien X fazer alguma coisa, ou mesmo então possa então se mover, pelo menos 2 em cada 3 cabeças deve então concordar. Mas essa fraqueza ou limitação foi então perdida, não existe mais. O Ben ele pode usar como bem entendeu o Alien X. Eu até já fiz essa batalha mortal aqui, onde vocês podem ver aqui no canal, para saber mais motivos do porquê que o Amazon ele venceria. Mas eu acredito que o Amazon ele venceria justamente por ele conseguir copiar todas as capacidades que o Alien X tem, e conseguir lutar de igual para igual, ou até mesmo também melhor que o Alien X. Mesmo que o Alien X consiga então causar algum dano ou algo a mais no Amazon, vale lembrar que o Amazon ele vai voltar da morte já adaptado a qualquer coisa que o Alien X fizer. Perderia Void e Chic. Void e Chic é do universo então de Nasoverso. Algumas pessoas acabam subestimando ela por ela então ser fraco ou algo do tipo. Mas para falar a verdade, eu preciso falar resumidamente do verso de Naso, né? Em Naso, por exemplo, existe então um número infinito de universos paralelos, cada um com tamanho de infinito e conceitos únicos. Dentro então desses universos, existem então infinitas possibilidades, onde então existe também muitos mundos visando também a mecânica quântica, inclusive conceitos como tempo e espaço também estão incluídos. A célula lunar, por exemplo, tem também a capacidade de gerar incontáveis mundos que abrangem então todos os futuros e possibilidades potenciais. Alguns desses mundos transcendem até mesmo também as limitações do tempo e espaço. Só que tais mundos são então compostos por números complexos, incluindo também números imaginários, que são então um tipo de subtipo, né, de número complexo que
como então consequência, pertence a um conjunto de números naturais. Isso é então conhecido como a teoria dos conjuntos, um método que é então usado por medição e também categorização. O trono dos heróis também nas versos, ele é um lugar adimensional e também atemporal, que existe também além do limite do próprio espaço e é então lar dos verdadeiros espíritos heróicos de todos os heróis da história da própria humanidade. A voz de Shiki, ela é a raiz disso daí tudo. A raiz é a força metafísica que então transcende todos os conceitos e forma de existência, servindo então tanto como uma origem, como também o destino de todas as coisas. Ela também transcende também a dualidade do próprio Yin e Yang e vai também além de qualquer forma da existência binária. Transcende também a noção de estar entre o sistema binário ou de ter então qualquer valor dentro de tal sistema, superando também completamente as limitações da própria existência binária. A raiz ela é então inefável e qualquer tentativa de descrevê-la apenas vai diminuir o seu verdadeiro poder. Esse é o conjunto conhecido como teoria de apofática. A própria voz de Shiki, ela está ligada então à raiz, onde ela também consegue então perceber o fim das tais coisas, como por exemplo infinito, e para ela são então apenas pequenos quartos, E o começo de tudo afeta então o Amos. Bom, tudo, mesmo então que o Amos ele tem então a capacidade então de copiar, ele não iria conseguir compreender o que tais coisas que rodeiam a Shiki funcionam. E mais, o único ataque da própria Shiki, voz de Shiki, poderia também aniquilar o conceito de mimetismo ou copiamento do próprio Amos, como se fosse então um anulamento, o cancelamento dessa habilidade. Não haveria nada do que o Amos pudesse fazer. Venceria David Heller. David Heller, ele é o filho mutante de nível ômega do Charles Xavier. As habilidades mutantes do próprio David Heller combinam então com seu próprio transtorno dissociativo de identidade, para poder dar a ele então o poder de inúmeras personalidades alternativas, cada um com seus próprios poderes sobre-humanos. Ao longo dos anos, ele demonstrou então ter a capacidade, uma infinidade de identidade, vivendo então e também crescendo com ele, dentro dos seus próprios limites da sua própria mente. Com uma certa lista então de ilimitada, diferentes habilidades mutantes, torna então o David Heller uma força muito formidável na Marvel. E como então o mutante ômega, em manifestação de poder, habilidade também mutante do próprio David Heller, permitiria então com que ele então pudesse então se manifestar as habilidades, viagem no tempo, por exemplo, podendo também dobrar então o próprio tempo, a sua vontade, e uma porrada então de habilidades. E na luta contra o Amos, não haveria outra. O Amos sim copiaria qualquer habilidade do David Heller, mostrasse com suas personalidades. Não acho que o David Heller pudesse então tirar ou oferecer algum perigo para o próprio Amos, algo grave. Não acho isso, por isso que eu acredito que o Amos venceria essa luta. Perderia Venom The End. Venom The End, nessa história temos então Venom e o Ed Brock, Venom então passa os últimos anos da sua vida tentando então manter ele vivo. No final, isso então parecia então mais uma tortura do que então um presente, devido então ao fato que vemos então o próprio Ed Brock literalmente deteriorando então fisicamente. Venom literalmente vai então se multiplicando e usando então o próprio córtex da sua própria mente, simbionte da colmeia. Cada ser super poderoso com que ele então já esteve ligado deixou então ele com um presente na forma então de habilidade latente. Com isso ele então é capaz de invocar poderes, por exemplo, a Tempestade, Deadpool, Wolverine, Jamie Mordrox e muitos outros. Com então uma linhagem então de Clintar, ele também então é capaz de se ligar com todos os seres vivos existentes, a tal ponto então com que o próprio Venom consegue então simular a vida, criando então híbridos humanoides. No entanto, no final da história sim, ele foi tão capaz de recriar todo o universo, criando então seu próprio Venomverse. O Venom então ele volta então a sua atenção para o que está acontecendo com o seu ou em seu universo e passa então a lutar contra um ser, uma guerra ali contra uma IA cósmica super poderosa, controlada então pela própria IA alterada pelo próprio Tony Stark. Chega então ao ponto da própria história em que até mesmo também os Celestiais, a Eternidade, até mesmo também o próprio Tribunal Vivo, que eu acredito então que não seja então verdadeiro, são então exterminados por essa IA do Tony Stark. A única forma da vida, de vida então biológica que restou é um novo hospedeiro do Venom. As coisas necessárias para poder derrotar essas máquinas de IA super avançados
acabam então forçando o Venom ao desespero, causando então um processo de envelhecimento hiperacelerado nos corpos dos seus hospedeiros. Venom então tinha então as memórias e também vida de muitos outros seres dentro dele, porque ele se ligou então a toda a existência, o que significa então que ele também tem um código genético deles e pronto para ser usado quando então ele estiver pronto para poder recriar o universo. O que eu quero dizer é, o Amazon ele pode sim copiar o Venom com suas habilidades ali, mas seria complicado, porque os poderes do Venom estão totalmente ligados ao DNA ou genética. A questão é, será que o Venom ele não conseguiria reestruturar o corpo do Amazon de dentro para fora? Principalmente então pelo próprio fato de o Venom enfrentar IAs de nível cósmico e lidar então com o Amazon seria só mais um. Essa é uma discussão interessante. Talvez esse um Venom conseguiria vencer, mas talvez também ele conseguiria perder. Mas eu apostaria que o Venom conseguiria sim arranjar alguma coisa para poder vencer. Venceria Sentry? Se já vimos então o Amazon vencer o Superman, seja então na animação ou mesmo também se mostrando também ser mais poderoso, superior, né, na HQ também, questão de poder. Contra o Sentry, eu acho que não seria diferente. Sentry, ele sim tem muitos poderes, e isso então serviria então como um prato cheio para o próprio Amazon. A manipulação da matéria ou moléculas, poder cósmico de energia, né, e muito mais. Amazon, ele só copiaria tudo o que o Sentry tivesse. Por mais que o Sentry então fosse imortal, todas as vezes que ele então fosse lutar contra o Amazon, ele iria sim perder todas as vezes na luta contra o Amazon. Perderia Santo dos Assassinos DC. Esse ele é um dos personagens mais desconhecidos que a DC tem, ou melhor dizendo, da Vertigo, e depois então se fundiu com a DC. O Santo dos Assassinos ele apareceu então na série chamada então de Pregador, que foi então publicada então pela própria Vertigo lá em 1995. Não é oficial, mas também talvez possa então ser considerado canônico no universo DC. Mas vamos então pelos seus próprios feitos então. Ele pode então atirar em quantas pessoas ele quiser e com qualquer quantidade em segundos com a sua arma e resistir facilmente a todas as balas, se tornando então imortal e também invulnerável. Ele também tem então a telepatia e também a telecinese, sobreviveu então a uma bomba atômica sem dificuldade. Ele então matou Lucius Stark, já que o único cara que se proclamava o coisa ruim, né, na Vertigo, era então o próprio Lucius Stark, e ele então conseguiu sim matar o Lucius Stark. O seu maior feito, considerado sem limites, é quando então ele matou The Presence no universo Vertigo. Ele meio que matou todos os anjos no céu, incluindo também o próprio Miguel Demiurgos. A presença chegou então a implorar aos santos dos assassinos que o poupasse a sua vida, mas não adiantou. The Presence foi morta com um único tiro. Então é o seguinte, conhecendo o Amazon e sabendo então que ele não iria copiar logo de cara o santo, né, já que ele primeiro deixa então ser suscetível a ser atingido primeiro, como aconteceu então contra a Liga da Justiça, eu acredito então que o próprio seu santo, né, desse então apenas um único tiro no Amazon, ele já iria então de arrasta para cima. Outra coisa é, o Amazon ele não conseguiu copiar o Batman, nem mesmo também essas armas, então não acho que o Amazon ele copiaria a arma do santo, apesar então dele também ter copiado o próprio anel do Lanterna Verde, né, mas é uma outra tipo de arma em si. Do mais, eu acredito então que o santo ele conseguiria vencer o Amazon justamente por ter alguns feitos ali interessantes, né. Mas e você? Você acha que alguém conseguiria vencer o Amazon na Marvel, DC, qualquer outro universo? Você lembrou de algum outro personagem que venceria o Amazon? Você concorda com essa minha lista aqui? Comenta aqui. Quer ver mais vídeo com o Amazon ou qualquer outro personagem? Se inscreve no canal, deixa aquele like top também e também sugira mais vídeos como esse aqui. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.